Se você quer entender quais habilidades que eu aprendi no Exército foram essenciais para que eu construísse a minha vida de alta performance, para que eu fosse bem do mundo corporativo e agora para que eu pudesse empreender, fica comigo nesse vídeo aqui que eu vou te contar quais foram essas habilidades e como você pode aplicar na sua vida. Então, se você acompanha aqui meu canal, você já conhece um pouco da minha história. Se esse é o primeiro vídeo que você está se deparando no meu canal, é interessante que você conheça um pouco o contexto. Então, eu fui aí militar do Exército durante 6 anos. Tive a oportunidade de deixar o Exército no posto de primeiro-tenente. Então, eu fui oficial, né, durante esse período em que eu servi num batalhão muito específico ali, participei de atividades dentro de um centro de coordenação com uma força-tarefa contra terrorismo na Copa do Mundo, tive a oportunidade de integrar e ser chefe da segurança do comandante do Exército no estado de São Paulo, e tive várias outras atividades aí durante este período, e eu realizei uma transição muito específica para trabalhar na Meta, no Facebook na época. Você já está aqui, eu sei que você já está cansado de saber. Se você quer conhecer um pouco mais da minha história, volte em alguns dos meus vídeos que eu vou ter ali explicando muito mais esse contexto. E hoje eu empreendo, eu sou o dono da Apex Performance, que é uma marca pioneira hoje no Brasil no que se refere a biohacking, no que se refere a alta performance. Nós começamos ali no início com as banheiras de gelo. Hoje a gente tem uma linha Sleep Tech, que também é pioneira no Brasil. Você provavelmente já deve ter ouvido falar da minha empresa, mas o ponto específico aqui é como essas habilidades me ajudaram a me desenvolver tão rápido no mundo corporativo, então crescer, me tornar um executivo de grandes multinacionais cedo, e aí depois como tem me ajudado hoje nessa minha nova transição de carreira para empreender. Já há alguns meses, a empresa tem mais de ano, mas eu realmente, efetivamente, me considero um empreendedor desde fevereiro de 2025. O interessante é que o Exército me ajudou a costurar e conectar diversas habilidades durante o processo que eu passei ali, e me fortaleceu no quesito de soft skills, que são as habilidades interpessoais e que são as habilidades hoje essenciais para tudo que você vai fazer. No mundo onde nós temos inteligência artificial e onde o mundo virtual é muito forte, o protagonismo humano sempre se supera. Então as pessoas que têm habilidades interpessoais, que têm uma boa inteligência emocional, tá? Que têm esse conjunto de habilidades específicos, né, que são bons em lidar com gente, coisas nesse sentido, obviamente vão se destacar. E é isso, basicamente, o que a vida militar te proporciona. Te proporciona uma gama de experiências únicas, em que você só consegue adquirir dentro daquele contexto muito específico, porque você não consegue plagiar ou você não consegue imitar esse mesmo contexto em nenhum outro lugar que não seja a vida militar, por conta de leis, por conta de uma série de fatores. Então você consegue simular situações de estresse, crise e outros tipos de situação que vão te ajudar a desenvolver certas habilidades. O que você pode fazer, não tendo servido nunca as Forças Armadas, é aprender comigo quais foram essas habilidades e aprendendo como utilizá-las dentro do melhor contexto, dentro do seu contexto, seja empreendendo, seja no mundo corporativo, ou o que quer que você esteja fazendo efetivamente. Então a primeira habilidade que eu falo sempre é a disciplina e a constância. Eu até respondi para um seguidor meu que ele me perguntou que queria entrar nas Forças Armadas para se tornar disciplinado. Galera, não entendam errado as coisas. Se você entrar no Exército sem ser disciplinado, muito provavelmente você ou vai sofrer lá, ou você vai se tornar disciplinado durante aquele período, e quando você sair, tudo isso vai se perder. O fato é que a vida militar ela exige vocação. E o que eu quero dizer com a disciplina e com a constância, especificamente nesse caso? É que o Exército ele vai fazer você se adaptar a rotinas rígidas, a horários bem programados, a ser uma pessoa pontual, a ter muito cuidado com o seu asseio pessoal, né, com as suas vestimentas, com a maneira com que você se porta com diferentes tipos de pessoa, tá? Então o Exército ele necessita disso, esse nível de disciplina. É por isso que é avaliado a sua barba, a sua farda, o seu coturno, por isso que o horário é sempre muito específico, por isso que você é testado em diferentes níveis nesse contexto. E isso é muito importante. O que eu trago disso daí? Hoje, um dos nichos que eu falo principalmente, que eu falo no meu Instagram, o que meus cursos e mentorias falam bastante é sobre a produtividade, sobre a forma como que você se planeja para que você possa conquistar os seus objetivos, para que você possa chegar mais perto daquilo que você está buscando, tá? Saber priorizar. Então tudo isso está dentro da constância e da disciplina. Por quê? Porque se você não tem claro
o que você vai realizar. Se você não tem um planejamento adequado para isso realizar, e quando você for fazer esse planejamento, você não ter as prioridades muito bem definidas, você vai para a vala. E isso é uma coisa muito militar. Então o militar ele trabalha sempre com agendas muito bem definidas durante a semana, já sabe o que se vai fazer. Existe um planejamento muito grande, né? Muitas vezes até anual, da equipe de instrução, de como é que as instruções vão ser dadas. E é óbvio que você tem que um pouco gerenciar isso dentro de todas as atividades que vão surgindo. Mas o planejamento é intrinsecamente uma coisa militar e isso vai te ajudar na tua constância e na tua disciplina. Se você quiser saber mais sobre essa parte de planejamento, de prioridades, existem outros vídeos aqui no canal no YouTube que eu posso te contar um pouco mais, mas você pode fazer parte do meu método Rotina 10x ou até mesmo da minha comunidade para aprender diretamente comigo. Segundo ponto, comunicação e liderança. Liderança é uma das coisas mais fortes dentro do Exército e ela está diretamente ligada com a comunicação. Eu tenho 2 vídeos falando de comunicação aqui no YouTube, se vocês quiserem assistir. Mas basicamente, um dos pontos principais da liderança é a comunicação. Você precisa ter uma comunicação clara, efetiva, sem rodeios e transparente, tá? Então os seus subordinados, o seu liderado, ele necessita ter muito claro o que você está querendo passar para ele. Quando você vai delegar uma atividade, você precisa deixar muito claro o que precisa ser executado. Mas ainda falando da liderança, existem outros aspectos que são muito importantes. Quando você é um líder dentro do Exército, é muito fácil você ser um comandante só dentro do Exército. Você tem os meios coercitivos para você fazer as pessoas te obedecerem. Mas isso não te faz um líder. O que te faz um líder dentro do Exército é que as pessoas te veem como um exemplo e te seguem, mesmo não precisando de nenhum meio coercitivo para que isso aconteça. Então um líder, um dos pontos principais que a gente falava é sobre o moral de cueca. O cara que é moral de cueca é o cara que fala uma coisa para os outros fazerem e ele não faz efetivamente. Então para vocês verem, por exemplo, como eu trago isso para minha vida hoje em dia. Eu procuro passar para vocês, eu procuro falar no Instagram, eu procuro na minha empresa falar para as pessoas coisas que eu mesmo faço. E é por isso que nos meus vídeos aqui, muitas pessoas gostam muito do fato de eu usar um pouco de teoria, um pouco de ciência, um pouco da minha experiência e entrelaçar tudo isso. Então eu falo de coisas que eu vivi. No meu vídeo da CLT eu falo de um garoto que fez um vídeo viral sobre CLT e ele nunca foi CLT, quer dizer, ele está falando sobre um assunto que ele nunca viveu. As coisas que eu falo aqui são coisas que eu vivi, que eu aprendi, que eu estudei. E quando eu não tenho certeza, e quando isso não está muito claro para mim, eu procuro deixar muito claro para vocês. Sempre trazendo transparência no meu conteúdo. Então isso é uma coisa muito importante, tá? Eu utilizei isso no mundo corporativo também, essas habilidades. Então a comunicação muito clara e concisa, o fato de eu ser exemplo das coisas que eu pregava, das coisas que eu dizia, o fato de estar perto do seu time é muito importante, ser uma pessoa empática, mais justa. Então seja um ser humano, receba os teus subordinados, os teus liderados como ser humano. Escute o que eles têm a dizer, cuide deles, tá? Faça o melhor por eles, pela família deles, pelas coisas deles, mas seja justo. Todo mundo tem um lugar dentro do espaço, da empresa, dentro do seu time. E tem pessoas que entregam mais, pessoas que entregam menos. E você precisa ser justo dentro desse contexto. Mas para ser justo também, você precisa ter um conhecimento de quem são essas pessoas, para que você possa alocar cada uma delas dentro da melhor função possível, ou para que você possa extrair as melhores habilidades daquelas pessoas. Um traço muito positivo da minha liderança sempre foi essa. Eu procurava conhecer muito bem as pessoas, meus liderados, e entender o que cada um tinha de habilidades, tanto de hard skills, habilidades técnicas, quanto de soft skills, habilidades comportamentais, para que eu pudesse usar isso da melhor maneira possível. Não adianta eu pedir para uma pessoa uma organização de uma tarefa, sendo que essa pessoa às vezes não é tão organizada. Às vezes essa pessoa é muito melhor com gente e eu posso trabalhar ela utilizando ela num contexto mais social. Enquanto isso, tem aquele cara mais retraído que vai trabalhar muito bem com dados, com organização, com planejamento. Então é saber alocar as pessoas nos locais certos. Isso foi fundamental para a minha carreira. A camaradagem é um trabalho de equipe. Então o exército ele é muito forte nisso. Você aprende que ninguém vence sozinho. Ninguém é o super-homem. Eu tenho uma história. Quando eu fui me formar, quando eu era aluno, eu já tinha participado de 2 acampamentos. O acampamento básico, que é um acampamento ralado, em que o pessoal vai te judiar ali, né? Então, imagina um garoto novo, passando por aquele primeiro momento ali, sendo judiado e tal. E um segundo, um acampamento de patrulha. É um acampamento que a gente subiu uma montanha na Serra do Mar. Foi completamente exaustivo e eu havia sido
E eu havia sido destaque nesses 2 acampamentos. Então eu me senti o cara mais brabo do mundo, eu me senti o cão nuclear. E eu, durante muito tempo, fiquei arrogante por conta disso. Eu já era o primeiro colocado do meu curso, eu tinha boas notas, era bem fisicamente, já tinha ido muito bem nesses acampamentos. Então eu estava me sentindo como se fosse o cara mais foda do mundo. E o fato é que no 3º acampamento a gente começou com uma patrulha de longa distância, né, uma marcha de 44 quilômetros. Eu não me preparei da maneira correta. A gente começou a fazer isso, eu comecei a desidratar, não fiz o que precisava ser feito efetivamente, porque eu fui muito arrogante. E no fim eu acabei tendo uma desidratação, desmaio, cãibras muito fortes. E eu precisei ver meus companheiros carregando o meu material, carregando a minha mochila, carregando outras coisas. E esse foi só o primeiro dia, ainda tiveram 5 dias que eu fui destruído ali pela equipe de instrução, justamente por conta da minha arrogância. E isso me fez aprender muito sobre a vida. Ninguém faz nada sozinho, pessoal. Não sejam orgulhosos ao ponto de não pedir ajuda para ninguém. Pedir ajuda é importante, muitas vezes é uma forma de caridade, você também dá a oportunidade das pessoas te ajudarem. Você estender a mão, entendeu? Para ajudar as pessoas é sempre muito importante. Então você mostrar isso para as pessoas e estar unido com o seu time, estar unido com as pessoas. Então você procurar minimamente despertar a simpatia das pessoas com quem você trabalha, tá? Não precisa ser o melhor amigo dessas pessoas. Eu sei que às vezes no mundo corporativo, sei lá, são pessoas de valores diferentes, às vezes você não quer trabalhar com aquela pessoa, eu passei muito por isso. Mas procure buscar o mínimo de simpatia. De que forma? Não sendo falso ou sendo puxa-saco, mas basicamente sendo uma pessoa coerente com o seu discurso, uma pessoa educada, uma pessoa prestativa, entendeu? Pessoas que ajudam outras pessoas sempre vão vencer, independente do tempo. Então isso foi uma coisa que eu levei para minha vida. Eu sempre procurei ajudar as pessoas de forma genuína. Quando as pessoas me pedem, eu busco fazer o meu melhor para ajudar elas, e isso sempre acaba voltando. Não porque eu espero que volte, mas porque eu estou fazendo ali, eventualmente uma pessoa fala com outra e as coisas dão certo. Agora, um ponto muito importante, que é o cumprimento da missão. Todo militar tem isso muito claro. A missão precisa ser cumprida a qualquer custo, independente dos meios disponibilizados. Isso é uma coisa que o pessoal aqui fora não tem muito. O pessoal costuma reclamar muito das coisas. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E é isso que me ajuda, por exemplo, eu estar fazendo esse vídeo hoje. Pra vocês terem uma ideia. Eu perdi meu microfone, então eu já estava com uma desculpa de que acho que eu não vou gravar porque o áudio vai ficar ruim, meu microfone não tá aqui. Hoje está um calor do caramba, eu não consigo gravar no local que eu geralmente gravo, então eu tô gravando dentro do meu quarto, muita coisa, livros e tal, muita informação para vocês, talvez isso não ajude o vídeo. Então eu comecei a arrumar várias desculpas para mim, mas uma coisa que o exército me deu foi: cumpra a missão independente das suas condições. Faça nas suas condições, até que você tenha melhores condições. Então, se a sua condição é ruim agora, faça dessa maneira. A hora que você tiver condições melhores, você faz melhor. Execução. Uma das coisas que eu ensino nas minhas mentorias, nos meus cursos. Execução. Tudo que você for fazer, você precisa executar. Porque só a execução vai te mostrar os erros. Só a execução vai te mostrar o que você precisa fazer diferente. Tudo que está na tua cabeça pode ser muito lindo na tua cabeça, na prática não funciona. Ou às vezes pode ser muito difícil na tua cabeça e na hora da execução você vê que é mais simples. Então executem. E aí, obviamente, o cumprimento da missão também entra nas situações de crise. Então, saber lidar com as situações de crise da melhor maneira possível, de forma que você, né, consiga superar aquela dificuldade, lidar sob pressão. Nunca fui um cara que me senti muito pressionado no mundo corporativo. Já tinha passado pelo exército, entendeu? Já tinha passado situações de risco de vida. Ser demitido, ou então meu chefe tá me pressionando e tal. Tanto faz. Então pensem um pouco nisso também, tá, galera? E vocês vão morrer. Será que você precisa ficar tão desesperado, tão ansioso, tão mal com o teu chefe, que é babaca, ou alguma coisa assim? Tenham isso em mente. E a autonomia e a resiliência. Mas eu vou falar esse tópico aqui como uma autorresponsabilidade. Ou o termo do Jocko, né? O Jocko Willink, que é um Navy SEAL americano, ele tem o termo Extreme Ownership, né? Então, uma responsabilidade extrema. É o fato de você não ficar delegando os seus problemas, não ficar se vitimizando diante da vida. Tudo que acontece na sua vida é culpa sua.
mesmo que seja em uma parcela. Então seja focado em solucionar os problemas que você mesmo causa para você. Se uma pessoa está te fazendo mal, você está dando espaço para que ela te faça mal. Se você não está feliz com a sua vida no mundo corporativo, é porque você escolheu isso. Se você não está bem financeiramente, muito provavelmente você não está fazendo alguma coisa certa. Então, independente se isso é real ou não, porque talvez alguém possa ter te ferrado, alguém possa ter passado a tua perna, talvez você tenha vindo da favela, talvez você tenha quebrado por conta de outra pessoa. Talvez tudo isso seja verdade. Mas o fato é, ninguém vai vir te ajudar e ninguém te deve nada. Então se você não fizer por si mesmo, ninguém vai fazer. Enquanto você olhar para os outros buscando culpados para tudo, você vai deixar de executar e deixar de tomar o controle sobre a tua vida. O importante é puxar as rédeas da sua vida. Então faça isso. Seja uma pessoa que assume a responsabilidade sobre a sua própria vida. Ah, me ferraram, beleza, como é que eu resolvo isso? Ah, minha situação tá difícil, tá, o que eu vou resolver aqui? Me mandaram embora, ok, como é que eu vou arrumar outro emprego? Foco na solução sempre, galera. Foco em ser um ser humano funcional. Um ser humano que viu um problema, ele busca uma solução. Viu um outro problema, busca uma solução. E aí o que não pode ser solucionado, que não pode ser resolvido, resolvido está, é o que eu falo. Não fiquem quebrando a cabeça com o que não pode ser resolvido. Façam o seu melhor nas condições que vocês têm, até que vocês possam fazer melhor em condições melhores. Enfim, sei que essa frase é de um cara, pô, meio Zé Ruela aí, né? Meio Zé Ruela não, acho que muita gente gosta dele, lá o Cortella, tal, ouvi dele. Eu não sou o maior fã, nem dele, nem desses outros caras, mas eu acho que essa frase ela é muito coerente, tá? Então também não vou ficar falando mal do cara aqui, ou não citar ele, porque essa frase é dele, então eu gosto sempre de citar o que eu uso aqui. Então, no fim, o exército me ensinou muita coisa. Me deu ferramentas, me deu habilidades para que eu pudesse lidar com diversas situações aqui dentro do mundo corporativo, empreendendo e na minha vida como uma pessoa que busca sempre alta performance. E eu procurei compilar algumas dessas habilidades para trazer para vocês um conceito prático de coisas que vocês podem aplicar na vida de vocês também para que vocês possam melhorar a vida de vocês. Se você já utilizou alguma dessas técnicas, se você foi militar, me conta aqui também. Me conta qual que é a sua experiência, qual foi a habilidade que mais te chamou a atenção ou que você mais utiliza hoje em dia. Me mandem as dúvidas de vocês, tá? E qual outro assunto vocês querem ouvir aqui no meu canal, porque isso é muito importante para mim. Então isso foi o que me ajudou a crescer na minha vida militar, na minha vida corporativa e como empreendedor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se aparecer para vocês o hype, não esqueçam de hypar, porque isso ajuda muito, não esqueçam de curtir e de mandar para alguém que precisa ouvir alguma dessas mensagens aqui. Por fim, talvez você nunca vá vestir uma farda, mas pode ser que uma dessas habilidades, um desses contextos que eu te trouxe, se bem aplicado na tua vida, pode mudar tudo. Então, agradeço aí a atenção, galera.